Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vibração Positiva, o teu podcast. Eu sou a Carol Pereira. Olá, eu sou a Paula Francisco e hoje temos aqui um convidado muito especial, não é verdade, Carol? Sim, nós temos o Pedro Ribeiro, natural de Vila Praia de Âncora. É formado em gestão de marketing com especialização em vendas, além de ter formação em PNL e hipnose. Pai orgulhoso da Bárbara, e eu posso dizer porque ela é muito fofa. Um dia nós estávamos numa videochamada, ela apareceu com umas orelhinhas, que foi muito lindo. Pedro, ele é um verdadeiro entusiasta das conexões humanas e da colaboração no mundo dos negócios. Ele é o diretor-geral da Mais Negócios, e eu e a Paula, nós fazemos parte da Mais Negócios. Eu acho que é muito legal dizer isso, que a nossa parceria cresceu de lá e veio de lá, e nós temos muitos amigos, e eu acho que isso é muito interessante, essa conexão. E a Mais Negócio, ela é um dos maiores grupos empresariais aqui de Porto Alegre. Porto Alegre? Porto Alegre. Não é Brasil, é Portugal. Portugal. Exatamente, gente, desculpa. É Portugal. E acho que vou dizer Porto Alegre, porque eu também sou de Porto Alegre. Claro, também tem internacional. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, gaúcha, gente. Sempre lembre disso. Que já movimentou a Mais Negócio mais de 300 milhões de euros em negócio entre os seus membros. Olha o valor que é isso. É muito dinheiro. Se a gente multiplicar isso por 6 no Brasil, dá uma grana que vocês não têm ideia. Mas falando ainda no nosso convidado, ele tem uma visão centrada na ética, na confiança e na responsabilidade. Pedro defende que o futuro dos negócios está em unir resultados com consciência. Então, apresento vocês Pedro Ribeiro, nosso diretor. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e ver a florescerem parcerias entre pessoas que se calhar era pouco provável conhecerem-se, cruzarem-se, e agora ver que realmente criaram parcerias, amizades, também se nota que isto aconteceu, e é bom sentir que de alguma forma tive uma cota de parte de responsabilidade. Obviamente que o mérito é todo vosso, e é sempre um prazer ver as coisas acontecerem e as pessoas a terem resultados, a chegarem mais além por via de algo que foi idealizado um dia, que foi sonhado que isto pudesse acontecer. Mas uma coisa é sonhar, outra coisa é ver as coisas materializarem-se, e é uma felicidade enorme ver isto a acontecer entre empresários que eu estimo, que eu valorizo e que respeito muito. Queria te fazer uma pergunta. Eu fiz o teu mapa. Eu sei que tu gosta de astrologia, porque nós já conversamos isso algumas vezes. Tu é geminiano. O geminiano, ele é sonhador. Mas aí, olhando, eu vi também, eu comentei com a Paula ontem, falei, aqui tá o Pedro. Eu consegui entender, porque eu vi muito, tu tem touro no teu mapa astral, que é a determinação, do que aí eu vejo tu nas reuniões, quando tu fala, vamos fazer isso, vamos nos unir, e aí eu vejo leão no teu mapa. Sim. Eu vejo Capricórnio. Eu queria entender, e nem é falando da astrologia, mas a astrologia ela é inevitável no nosso podcast, na nossa vida, porque eu acho que define quem somos também. Como é que tu teve essa ideia de trazer, de criar a Mais Negócio? Porque eu sei que a Mais Negócio, ela tem bastante tempo, 10 anos, 11 anos. 11 anos. 11 anos fez esse ano. Então, assim, como é que tu criou, como é que tu trouxe isso? De onde é que vem essa tua ideia de unir as conexões? Porque eu e a Paula, nós somos, acho que, uma das maiores provas disso. Sim. E é uma conexão, e eu sei que tu quer muito essa união também, Brasil, Portugal e outros países também. De onde é que tu traz isso? Assim, a Mais Negócio é um conjunto de acontecimentos que foram surgindo ao longo do meu percurso, que, juntando tudo, deu Mais Negócio. Sim. Ou seja, eu quando era miúdo, eu sou de Vila Praia de Âncora, aos 16 anos foi a minha primeira experiência a ir viver sozinho para o Porto, e a partir daí comecei também a trabalhar, na altura a vender porta a porta, telecomunicações. Na altura era a TVTel, que já não existe. E só havia a TVTel e a TV Cabo, que também já não existe. O que é TVTel? É uma concorrente da NOS, da Mel, dessas coisas. Okay. E na verdade o que eu fazia era vender a concorrência mais barata. E houve um dia que eu estive a fazer um contrato com uma pessoa e ela disse, olha, se uma pessoa da minha amiga quisesse fazer o contrato, você ia lá, eu, claro.
e fui lá e foi o meu contrato mais fácil da minha vida. Foi só preencher os dados porque já estava fechado. Foi a pessoa que deu por mim. Isto me recomendarem é muito bom. Isto facilita muito a minha vida. E fiquei com aquela coisa ali a matutar e achei muito interessante. Depois na faculdade houve uma palestra que o IPAM organizou e estava lá uma pessoa a falar muito da importância da rede de contactos. Isto é porreiro. E ela falou tantas vezes nisso, da rede de contactos, e mais uma vez fiquei ali a matutar no tema. Entretanto, estava a almoçar numa quinta perto da casa da minha mãe e vi que aquilo era tudo empresários. E se fizéssemos aqui uma feira de negócios e eu vender esta gente toda, faturava algo interessante. Eu disse, já existe aqui uma outra coisa, que é um conceito americano que está cá. Eu fui conhecer e disse, não tenho capacidade para criar nada do género, e fui para a organização. Entrei, tive muitas dificuldades, que eu era muito novo na altura, tinha 22 anos, no meio de empresários já com 40 e muitos, em que, infelizmente, ainda acontece isto muito em Portugal, que é a competência é associada à idade. Okay. Eu tive aquelas dores de ter que deixar crescer a barba para parecer mais velho, para transmitir também uma imagem mais confiável, e com muito trabalho e com muita dedicação fui começando a crescer dentro da organização, fui começando a destacar-me, não por ser melhor que ninguém, porque isto aqui, eu acho que ninguém é melhor que ninguém. Há pessoas mais focadas e mais determinadas do que outras. E eu estava mais focado e mais determinado do que a maior parte das pessoas em ter resultados. Isso começou a fazer crescer. Depois, há uns motivos que não vale a pena estar aqui a enunciar, achei que devia sair porque não me revia nos princípios das pessoas. Eu tenho muito esta coisa de, se as pessoas falam bem, dizem que os princípios básicos e depois não cumprem aquilo que dizem, para mim acabou. Saí da praxe por causa disso, na faculdade, saí dessa organização por causa disso, saí de outras organizações porque não me revejo. Acho que nós devemos ser coerentes o que fazemos com o que dizemos. Não quer dizer que as circunstâncias não mudem, mas no mínimo temos que avisar, olha, eu até agora acreditava nisto, mas percebi que estava errado, e aí esclarecer as coisas. Todos nós temos o direito de estar errados, mas quando é por princípio, por prática, eu digo que fica bem, mas não faço, que não me dá jeito, isso é outra história. E eu saí da organização e segui a minha vida. Só que depois aquilo ficou a matar na minha cabeça que, eu acho que fazia sentido era ver um conceito português. E comecei a pensar, a desenvolver o projeto, até que em 2013 decidi registrar a marca Mais Negócio e começar a preparar o plano da Mais Negócio para iniciar em janeiro de 2014, e assim foi. Começámos com muitas dificuldades, com muitos desafios, falido. Na altura não estava no zero, estava no menos 50. Foi mesmo. Tu não acha que quando. E eu acho que aí vem o touro ali, ó, gritando, touro a terra, e ele tem Capricórnio também. Que eu sempre brinco, né? Que a gente tá no buraco e quando a gente vem ainda tem um alçapão, né? Sim, sim. Eu sempre escutei isso muito. Mas acho que quando a gente tá lá embaixo, eu acho que dá mais força ainda. Sim. Porque tu já passou por tudo. Então, assim, não tem mais nada. É terra arrasada. Né? Eu costumo dizer que quando vamos ao fundo do poço, o ideal é ir mesmo lá abaixo, que é para poder dar impulso para vir para cima. Exatamente. E porque daí tu acha que tu olha com as coisas... Bom, eu já sei que isso não dá certo. Eu já sei que aquilo ali não tá dando certo na minha vida. Eu sei que é isso que eu quero. Eu acho que daí tu abre o caminho e aí tu consegue ir. Sim, eu quando acredito numa coisa, eu vou. Eu vou até ao fim. Se eu deixar de acreditar, também corto pela raiz, porque não vale a pena continuar. Agora, se eu tenho a convicção plena que é este caminho, eu vou enquanto for possível. Obviamente, uma coisa que eu não abdico é, para atingir o objetivo, nunca abdicar dos meus princípios, dos meus valores. Uhum. Isso não é opção. Às vezes, já me perguntaram uma vez qual é a minha definição de sucesso. E a minha definição de sucesso é atingir os objetivos sem que para isso seja necessário passar por cima de ninguém. Sem que para isso seja necessário ultrapassar os valores. Porque ultrapassar os valores, passar por cima das pessoas é fácil atingir os resultados. O difícil é conseguir o teu resultado, o teu objetivo e seres íntegra. E acho que é isto que falta um pouco na nossa sociedade. A grande crise que nós vivemos neste momento é uma crise de valores, de princípios, de pessoas que realmente estejam no setor, seja ele qual for, do mercado, e dizer, eu não vou abdicar dos valores éticos, dos valores morais, para atingir os meus resultados. Pode ser mais difícil, mas é mais duradouro o resultado. E falta um pouco voltar àqueles princípios antigos da palavra, do compromisso, da honra, que são palavras fortes,
que fazem falta na sociedade. Mas não basta ser só as palavras. As ações têm que acompanhar essas palavras. E quando nós recuperamos isto, nós temos tudo para chegar a outros patamares completamente diferentes. E eu acredito que quem trabalha com base nesses pilares tem muito mais dificuldade. E tu gosta do contato humano, né? Gosto. Era isso que eu ia perguntar. Eu sei que tu geres muitos grupos, não é? A Mais Negócio tem muitos grupos norte a sul, não é? Como é que tu consegues estar em todo lado? Eu não estou como gostaria. Sério, quarta-feira vocês fizeram um tour. Fizemos um tour, foi. Fizeram um tour. Onde é que tu tá agora? Eu tô em tal lugar. Você tava risado e eu sei, agora eu tô em tal lugar. Não, assim, eu tenho que estar presente, porque a verdade é que eu só consigo fazer algo pelas pessoas se vivenciar a experiência, se sentir a realidade de cada um, para poder, de alguma forma, colaborar, contribuir, conectar alguém que possa fazer sentido. Obviamente que há muitas coisas que acontecem e eu nem tenho noção que acontecem, porque há centenas de empresários a fazer parte da organização, as pessoas são seres pensantes e muito competentes e conectam-se e as coisas acabam por acontecer. Outras com um empurrãozinho, com uma ajuda, outras acontecem naturalmente. E o que interessa é que aconteça, seja por interação minha ou de algum dos diretores. Nós temos diretores incríveis na Mais Negócio. Temos membros que não são diretores, mas que têm esta competência de conectar, de fazer ligações e que muitas das vezes aparecem soluções surpreendentes, soluções que nós nem tínhamos noção e de repente vemos que o membro A está a fazer negócio com o membro B, que estão a faturar, estão a construir algo em conjunto e que isto está a ter impacto real na vida pessoal, na vida financeira, na própria economia, porque conectam-se. Agora, eu gosto do que faço, é desgastante fisicamente, porque há dias que chego a casa, Ser humano estão a dormir, saio de casa, ainda estão a dormir, a minha filhota e a minha esposa, mas eu gosto do que faço e tento compensar depois de outras formas, mas isto é o que me dá prazer, estar atrás do computador a escrever e-mails ou fazer trabalho. Não consigo, não tenho paciência, não tenho vida para isso. Eu também, eu não nasci para isso. Eu gosto mais da ação. Eu também, às vezes eu falo assim, se eu pudesse só fazer as minhas terapias, só meus atendimentos e sair da parte de gestão, mas é inevitável, porque a gente tem que fazer a parte de gestão e de estratégia eu gosto. A parte burocrática não. Obviamente que, e eu acho que isto é uma das aprendizagens que eu fui tendo, foi as coisas que eu tenho que aumentar as minhas competências, vou procurar melhorar essas competências, mas há competências que eu prefiro não investir tempo e energia a melhorá-las, mas sim contratar alguém para ultrapassar essas lacunas. Faz que nem eu fiz. O meu filho está com 23 anos, né? Ele está na fase da maternidade me dando lucro. Então, assim, hoje era a tua filhota, só um pouquinho mais, né? Só mais uns aninhos e ela já começa. Olha, eu gostava, obviamente que seria um orgulho conseguir isso. Não vou obrigar a nada, se para ela fizer sentido, muito bem, mas uma das questões que algo que eu faço questão é que se porventura a Bárbara quiser seguir este caminho, vai começar por baixo. E é necessário, meu filho começou por baixo. Porque eu acho que a maior parte, e historicamente está provado, que as empresas, quem constrói alguma coisa, a geração seguinte destrói e a terceira geração é que vem reerguer. A meritocracia, né? A gente fala no Brasil. Eu sou muito a favor da meritocracia em tudo. Eu acho que só não estamos melhor no nosso país e muitas empresas porque quem tem cargos de poder, poucas são as vezes que são por meritocracia. A maior parte das vezes é ou porque são amigos ou porque misturam relações pessoais com competência. E isto leva a que muitas das vezes os negócios saiam furados porque não houve uma preparação, não houve alguém que realmente fez por merecer aquela função, aquela oportunidade e depois brilhou. E nós temos tido muitos exemplos na Mais Negócio. Obviamente já cometi muitos erros e vou continuar a cometê-los, não vale a pena Já é do ser humano. negar isso. Agora, procuro cada vez cometer menos erros e identificar os líderes naturais e que não basta ser líder. É preciso ter a postura e os princípios certos e depois aplicar e ser reconhecido pelos pares como líder.
porque há muitas características para poder crescer, neste caso falando propriamente a Mais Negócio, e os nossos diretores nós estamos cada vez mais seletivos, naturalmente. Há uma fase que nós queríamos que alguém quisesse abrir um grupo, e foi daquelas coisas que quando a Mais Negócio começou, eu sonhei, o meu sonho era um dia haver alguém a dizer que gostava de abrir um grupo. Hoje já estamos na fase em que as pessoas nos vêm pedir para abrir grupos de negócios. E como é que tu faz? Agora, a pergunta que eu queria muito fazer. Como é que tu faz para selecionar um diretor? Olha, primeiro tenho que perceber que os valores casam com os meus. Ok. Os valores morais, éticos, profissionais, que a pessoa tem um perfil que eu digo, esta pessoa bate certo com o meu perfil, eu reconheço estes princípios. Depois que tenha vontade de ajudar as pessoas. Se for alguém que só olha para o umbigo, não vale a pena. Tem que ter vontade de doar as suas competências, o seu tempo, a sua experiência em prol dos outros. E depois, até pode não ser a pessoa mais capaz na função naquele momento, mas ela pode ser conciliadora. Se tiver os valores, os princípios e a vontade, o resto trabalha-se. Porque há pessoas que são muito bons comunicadores, muito bons oradores, mas se não tiverem o resto, não vai funcionar. Eu prefiro uma pessoa, se calhar, menos desenvolvida intelectualmente, mas que os princípios estejam lá. Eu acho que para ser um diretor, né, eu olho sempre muito de longe, né? Mas acho que ele tem que ser muito conciliador, né? E tu é muito conciliador, né? Porque eu me lembro quando a gente conversou, tu disse para mim, vamos lá pro Porto, né? E eu moro na margem sul. É muito difícil, porque para mim é o dia inteiro de viagem. Muito, não, mas vamos lá, eu vou te apresentar. Porque eu acho muito legal isso que tu faz. Que nem vocês aquele dia, quarta-feira, vocês foram no grupo em Lisboa, foram lá em Aveiro. Eu achei interessante isso, porque vamos todo mundo junto, vamos agregar, vamos nos conhecer. Em Guimarães nós estivemos juntos também, e tinham pessoas de outros grupos, em Viseu, quando eu fui também, Lisboa também. Então eu vejo que tem que ser muito conciliador, né? Porque tu acaba lidando um pouco com a vaidade, né? Porque eu vejo sempre muito ainda com o olhar do Brasil, né? Que é inevitável eu ver isso. Mas aí eu vejo muito isso, que tem que ser alguém muito conciliador e lidar com a vaidade, porque tu tá lidando com a vida de pessoas ali, né? E fazer o networking, o business, né? E aí tu tem que estar com uma mente também muito boa, porque às vezes acaba acontecendo os choques e tu tem que resolver. Isso é uma consequência natural. Eu costumo dizer que lidar com pessoas é como ter um barril de pólvora. Nunca sabemos quando é que vai explodir. O que é que nós temos de fazer? Perceber que o rastilho está a começar, temos que cortar o rastilho antes que chegue ao barril. E é aí que nós procuramos estar sempre, a antecipar os problemas. Porque eu acredito que a maior parte dos problemas, dos conflitos que acontecem, não é por falta de integridade, de honestidade ou por maldade. É sim por erros ou falhas de comunicação. Uhum. E a maior parte das vezes o que acontece? Imagina que eu digo qualquer coisa e tu tens os teus... a tua experiência, a tua história, e se calhar interpretas que foi algo que eu te quis atacar. Claro. E fica ali. E depois, quando alguém acha que nos tentaram atacar, o que é que vamos fazer? Marcação cerrada. Estar atento a tudo que a pessoa faz, a tudo que a pessoa diz. E depois, se nós quisermos, a mente humana é incrível, nós conseguimos sempre que alguém diz ou faz alguma coisa, achar que é por nossa causa, porque o nosso ego é tão grande que nós achamos que foi algo para nos atacar, para nos penalizar ou para de alguma forma espicaçar. E uma coisinha que era pequenina começa a crescer, até que se torna um monstro, um gigante. E depois é mais difícil combater um gigante. Se naquele dia em que eu disse alguma coisa que tu achaste que foi para ti, vieste a dizer, Pedro, tu disseste aquilo, o que é que queres dizer com aquilo? Então estava a falar por causa daqui do grupo se unir e fazer algo. Ok, eu pensei que estás a falar de outra coisa. Não era nada disso. Morreu o assunto. E deixa-se crescer muitas vezes um conflito porque não se foi resolver uma coisa óbvia, básica, que era perguntar, e até poderia ser algo numa perspectiva construtiva,
Não que tivesse sido para ti, até poderia não ser com a intenção de ferir, mas sim de te dar a dica de que o caminho é outro. Sensível naquele dia também. Portanto, E existe também a situação, também as pessoas são todas diferentes, não é? exatamente. Há realmente essas situações, sim, eu sei que há, não é? E tu sabes bem. Não são poucas? E não são poucas. Ser humano. Ser humano é uma Sociedade. coisa maravilhosa. Mas também tem de ter um bocadinho de sensibilidade com as pessoas que temos à frente. Nem toda a gente é capaz de expressar aquilo que sente, Sim. não é? Sim, uma das coisas que eu procuro é ler as pessoas. Eu sei. Já Perceber se estão bem, se não estão, se há algo que está a incomodar, e às vezes fazer uma pergunta, mostrar que... Porque não basta dizermos estamos aqui para ajudar. Temos de estar aqui para ajudar, para colaborar. E o ajudar, muitas vezes, nem é passar negócio direto. É ouvir as pessoas, ouvir as dores, ouvir os desafios, ter aquela visão externa ao negócio da pessoa e dizer, olha, o caminho se calhar é por aqui. Porque o que é que acontece com a maior parte dos empresários, com a maior parte dos empreendedores? Estão focados em fazer crescer, em ter os seus objetivos, mas a maior parte das pessoas não sabe o que é abrir uma empresa, não sabe o que é fazer um plano de negócios, não tem literacia empresarial, porque não existe em Portugal. E emocional. Nem emocional, e já é outra questão. Isso é um outro mundo que está a proliferar. É tudo junto, né? Aliás, eu digo muitas vezes, e acho que devia ser proibido, seja quem for, abrir empresas, sem primeiro ter uma formação de como abrir uma empresa e sem apresentar um plano de negócios que, ao olhar para ele, veja que faz sentido. Porque há muitas empresas que já morreram antes de nascer. Porque não têm uma estratégia, não têm contas que batam certo, ou o modus operandi não está ajustado à realidade, porque as pessoas muitas vezes abrem empresas porque ou são técnicos insatisfeitos, ou porque não têm alternativa e querem fazer acontecer. São bons a fazer o que fazem, mas não têm competência de gestão. E depois a coisa acaba por correr mal. E às vezes as pessoas só precisam de alguém que as oriente, que lhes dê o caminho. Agora, se nós deixarmos as pessoas estarem à vontade a sofrer, ali a cometer erros consecutivamente, vai chegar a uma altura em que vão à falência e a coisa vai correr mal. E muitas das vezes o caminho passa por perceber quais são as dores, orientar, passar os contactos certos, que obviamente que eu não sei tudo, nem vou saber, e não sou eu que tenho que saber resolver a maior parte dos problemas, tenho que saber quem é que são as pessoas certas para apoiar, quem é o contabilista certo, quem é o advogado certo, quem é o parceiro certo para... dizer Susana. Eu também. Temos muita gente muito boa, mas só o facto de nós encontrarmos as pessoas certas para estar a assessorar os empresários é meio caminho andado para a coisa correr bem. A maior parte, porque existe, infelizmente, muitos maus profissionais em atividades que são fulcrais para a empresa ter sucesso ou não. E depois o que é que nós vemos muitas vezes? Muitos empresários que dizem, pá, eu até estou a faturar, mas chega a semana dos impostos e fica zeros outra vez. Parece que estão a trabalhar para o Estado. Porquê? Porque a assessoria não está a ser feita da forma correta. Se calhar não há uma optimização fiscal, não há um planeamento estratégico, não há um plano de negócios que se possa ajustar à atividade e garantir que realmente que conseguem ter resultados, ter lucro do negócio que fazem. E se tiverem um bom acompanhamento, isto faz a diferença. Às vezes basta dizer, olha, vai falar com aquela pessoa, vai falar com aquela. Ou então, ouvir as pessoas e perceber que muitas das vezes o problema não está no negócio, o problema está nas relações pessoais ou até com os colaboradores dentro das empresas, que existe muitos empresários reféns dos colaboradores. Eu digo isto em tom de brincadeira, mas é verdade. Antigamente, os empresários contratavam colaboradores. Agora parece que a coisa se inverteu. Os colaboradores contratam os patrões. É complicado. Os patrões estão reféns dos colaboradores. E eu sou a favor, 100% a favor, dos direitos dos colaboradores, mas esquecem-se dos deveres. E uma empresa, para pagar um salário, tem que, no mínimo, a pessoa que vem trabalhar para a empresa, pagar-se a si própria, no mínimo. E isto já é um mau negócio. Estamos a trocar 6 por meia dúzia. Nós temos que, quem vem trabalhar para uma empresa tem que dar lucro à empresa. Mas se no mínimo não se pagar, já começa mal. Portanto, falta olhar para os deveres dos trabalhadores. Sabe que às vezes a gente fala no Brasil uma coisa, né? Eu tenho vários amigos que têm empresas. Né? No meu caso, eu tenho em Brasil e tenho em Portugal. E às vezes em Portugal e Brasil é onde está quem trabalha comigo, né? A grande maioria.
Então, assim, às vezes eu falo, às vezes eu queria... no Brasil chama de CLT, né? Que aqui eu esqueci como é que é o nome, é contrato, né? Sim, Que é um pouquinho contrato diferente. Eu falo, às vezes eu queria, porque às vezes é um... E tu tem que entender a pessoa, e tu tem que, às vezes, não, então tá, vamos conciliar pra cá, vamos conciliar pra lá. E eu como empresária, né? E eu como é que fico às vezes? Porque às vezes tu tem muito mais obrigações, às vezes, do que o lucro em si. E o lucro eu nem tô falando só financeiro, eu tô falando de outras situações, né? Isso que tu falou é verdade. Eu me lembro que quando eu tava procurando alguém para trabalhar comigo lá no Brasil, fazia entrevista e o meu é de segunda a sexta, né? E a pessoa sexta-feira sai às 4 horas da tarde. É isso, tá? E é verdade. E às vezes, sexta-feira, se eu tô fazendo alguma coisa, eu falo, pode ir embora meio-dia, não tem desconto para isso. Sim. E agora que eu tô aqui em Portugal, então os feriados de Portugal entram lá no Brasil. E aí os 2 que trabalham comigo diretamente estão ok, os outros também. Mas eu lembro que tinha uma menina que trabalhava comigo que ela era praticamente assim, tá, mas hoje tal coisa. Olha só, semana eu não vou vir tal dia e depois eu recupero assim. Eles é que mandam na tua empresa. E aí tu... Não é bem assim, vamos tentar... Mas a grande questão... Não dá mais. A grande questão é que tu, por exemplo, contratas alguém que diz, eu queria à sexta-feira sair às 4. Não, à sexta-feira tens de sair às 6 porque são as normas da empresa, é nosso ecossistema. Ele até sai às 6, mas se calhar está lá o dia todo e é como se não tivesse estado. Contrariados. A verdade é que eles acabam por levar a deles avante, não porque não vão trabalhar, mas porque estão lá, mas é como se não tivessem. Ou até pelo contrário, até nos podem dar prejuízo, porque depois a forma como lidam com o cliente. Ou seja, os colaboradores têm o poder hoje em dia de destruir uma empresa, se assim o entenderem. E tenho ouvido há uns casos que é absurdo. Porque eu ainda sou do tempo em que ser despedido era uma vergonha. Era algo que ninguém queria passar por essa experiência de saber que foi despedido. Hoje em dia as pessoas gabam-se, olha, fui despedido, fui buscar aquele valor de indemnização. E a questão está aí, é que há muitos apoios. Há muitos apoios ao despedimento. Não muda muito do Brasil. E o próprio sistema é penalizador para a empresa. É tudo a favor do colaborador e tudo contra a empresa. A empresa só tem obrigações e o colaborador só tem direitos. E eu não quero com isto ser mal interpretado e dizer que sou contra os direitos do colaborador. Sou 100% a favor dos direitos do colaborador, mas com a consciência de que os deveres têm que ser cumpridos. E era muito fácil resolver esta questão. Devia de haver, por exemplo, um passaporte do colaborador que a primeira vez era despedido da empresa porque não era competente ou porque não queria saber, não se preocupava e tinha direito a todos os direitos já adquiridos. A segunda vez que acontecesse pelo mesmo motivo ou similar, perdia metade do apoio que tem, e a terceira vez não recebia nada. Que é para não haver os subsídio-dependentes profissionais. Que é que nós temos muito. É este tipo de perfis. E se nós tivermos um histórico, porque assim, também há empresários maus. Há empresários que não são sérios, não são éticos. Por isso é que eu digo dar a oportunidade de ir a outro sítio e ter uma entidade patronal que realmente seja coerente, que tenha bons princípios. Mas se acontece 2, 3 vezes, algo está de errado. Qual é o denominador comum? É o colaborador. Portanto, se calhar ele está-se a aproveitar do sistema que está a favor. Como, por exemplo, outras questões que acontecem. Essas pessoas, muitas das vezes, vão ser os concorrentes das empresas, sem pagar impostos, sem ter estruturas fixas. E o que acontece? Vão fazer muito mais barato. E depois vão dizer que os empresários são ladrões, porque cobram muito caro. Mas têm uma carga fiscal enorme, têm estruturas físicas que têm que pagar e passam fatura daquilo, vão declarar os valores. Enquanto que esses biscateiros vão fazer... Brasil. Depois, calhar... Pronto. Biscateiros de Portugal. Vão fazer concorrência. E depois acontece outra questão. Eu tenho vários membros da Mais Negócio, têm empresas, que dizem, eu estou cheio de trabalho, não vou contratar porque depois corro risco de não ter capacidade de ter trabalho para justificar aquele posto de trabalho, mas quando tem picos de trabalho,
os meus colaboradores não querem fazer horas extras porque vão receber mais, vão subir de escalão e vão receber €1 a hora. Mais. E eles, para isso, preferem não trabalhar e vão para casa trabalhar e fazem-me concorrência. Sim, porque depois a lei também não compensa, não é? Não compensa para Ou o seja, trabalhador. Então é preferível não fazer, porque assim também não vai ganhar menos. É. É como se estivesse a trabalhar para aquecer. Uau, dizem Isso eles. é no limite do escalão. Aham. Já tivemos casos de, obviamente que hoje em dia já não acontece, mas no início, há uns anos atrás, ouvia várias pessoas dizer, olha, foi aumentado 50 euros no meu salário e agora recebo menos 20, que é o que recebia. Porque subiu o escalão e paga mais impostos. De imposto. Uau, lá no Brasil agora tá mudando um pouco, mas isso que tu fala eu concordo muito contigo. Eu me lembro que o Felipe vai me matar com isso. Mas ele tá ali, gente, mas assim, eu vou tafar ele pra eu não ver. Mas sabe que isso que tu tá falando, porque isso vai passar no Brasil, também passa no Brasil. Mas isso que tu fala é muito ok. Lá no Brasil, a gente tem duas situações. O empresário, que tem o seu CNPJ, que aqui é o NIF. Sim, contribuinte. O contribuinte, empresa, paga todos os seus impostos. E aí tem também os empresários, e aí tu contrata a CLT, tu assina a carteira, que a gente chama, que aqui é o Contrato de trabalho. contrato de trabalho. Mas tem uma outra situação. E aí aqueles empresários que querem fazer os por fora, para baixar preços, eles contratam eu, como pessoa, também como se eu fosse um CNPJ. E aí eles não pagam os impostos. Só que tu tem que cumprir a carga como se tu fosse funcionário. É mais ou menos isso. E isso acontece muito no Brasil. E aí o que acontece? Tu que é um empresário médio, tu paga muito imposto. E aí aquela pessoa que é um empresário muito grande, ele paga muito imposto porque o funcionário dele não é funcionário dele. É uma empresa de uma única pessoa que está exercendo como se fosse funcionário. É como se fosse uma unipessoal, aqui é o estilo uma unipessoal, mas só que legalmente o unipessoal lá no Brasil, ele não pode ter que cumprir uma carga horária, tu entendeu? Exato, Sim, não é um trabalho. mas isto, porquê é que acontece essas jogadas e o mercado paralelo? Por causa do excesso de impostos. Exatamente. Eu Que sou absurdo. 100% a favor de reduzir para menos de metade os impostos e aumentar drasticamente a fiscalização para não compensar o crime. Neste momento compensa o crime. A maior parte das pessoas prefere vou arriscar porque a carga fiscal é muito alta e motiva a que haja correr o risco. O crime compensa. Compensa, acaba por compensar. Crime. Agora, obviamente que no mundo perfeito toda a gente pagava os seus impostos, mas percebia que justificava pagar os impostos, que havia uma causa e efeito, que havia algo honesto por detrás de pagar os impostos. E neste momento o que é que se percebe? Os grandes grupos não pagam impostos e os pequenos trabalhadores e aqueles que realmente têm que trabalhar a sério, que passam por todas as dores, por todos os desafios de serem empreendedores, de serem empresários, é que pagam a fatura de todos os apoios que os amiguinhos, que não por meritocracia, mas porque realmente têm uma relação ou interesses por trás, criam. E depois leva-nos a quê? A que haja uma discrepância de salários, haja uma discrepância de soluções e de oportunidades e de benefícios fiscais e que muitas das empresas acabam por morrer simplesmente porque não conseguem dar conta dos valores a pagar. E depois, o que é que muitos fazem? Bem, entre morrer, entre deixar a minha empresa ir à falência, Claro. ou fazer o mercado paralelo, fica mais lógico, acho que é uma conta, um cálculo fácil, mas isto é porque o sistema assim o permite, o sistema leva a isto. E é preciso mudar isto, é preciso fazer quem manda perceber que isto tem que mudar, porque senão corremos o risco de, como já acontece, muitos fundos de investimento, muitos grupos económicos deixam de vir para Portugal porque há excesso de impostos e excesso de burocracia. E eu tenho clientes da Mais Negócio que trabalham com esses fundos e que se queixam. Eu estou a perder muito negócio por causa disto, porque há muitos impostos, muita burocracia e eles não querem vir. Já sabem que Portugal é um país não amigo dos empresários. Posso falar? Podes? Uma opinião muito pessoal minha. Eu acho
que Portugal, comparado ao Brasil, né? Isso eu estou falando Sim. comparado ao Brasil. A questão de impostos, ela é muito mais leve. A questão de apoio ao empresário é muito mais leve. O meu padrinho, inclusive, ele tem empresa aqui há 7 anos, em Portugal, e agora ele está fazendo uma nova fase com a empresa dele, no entanto que é a Suzano, que está organizando tudo isso para ele. E a gente estava conversando, ele falou, eu tive a nítida sensação agora em março. Tive 2 conversas, com a minha contabilista do Brasil e com a minha contabilista daqui. Esses são teus impostos. Falei, pois é, né? Acho que não tem condições de continuar tendo uma empresa no Brasil. Tu consegue... Sim, mas essa clareza é importante. Entender isso, e aí eu olho o retorno, porque depois de um certo tempo tu tem... Claro que eu sei que não é 1000 maravilhas, né? Porque não existe nada perfeito. Mas tu tem incentivos maiores em Portugal. Sim, não põe isso em questão. E tu não tem no Brasil. E eu falo... Há incentivos e apoios às empresas, mas, por outro lado, há aquela questão de se fazer candidaturas a apoios que parece que são criados para uma empresa em particular. Sim. E que tu dizes, isto é porreiro, isto é bom, eu vou-me candidatar, e depois passam 3, 4 anos e não vem, e quando vem já não pode vir porque afinal tu não cumpriste com um requisito que eles não tinham avisado, ou mudaram as regras a meio do jogo. Isto acontece. E depois existe uma coisa que eu gostava muito, e é uma das guerras que eu tenho, que é desmistificar a imagem que tentam passar. O empresário é o bicho-papão. É aquele que come tudo e os colaboradores são os coitadinhos. Não existe. Isto já mudou. Isto inverteu-se. O ciclo está invertido. Realmente há empresários maus, há empresários que não são éticos, mas a maioria são escravos das empresas, dos negócios que criam. E cada vez mais é difícil sair dessa escravidão, porque a carga e os desafios estão tão grandes que os empresários sofrem com isso. Por isso é que cada vez mais o facto de estar num ambiente empresarial, um ambiente em que temos empreendedores que sofrem as mesmas dores, porque na verdade, seja na área que for, sim, os princípios das dores, dos desafios são similares. E às vezes só o facto de o empresário, que é um ser solitário, sentir que tem alguém que os compreende, que tem alguém que passa os mesmos desafios, as mesmas dores, e que nos diz, olha, já passei por isso, eu fiz assim e correu bem, olha, não faças isso que eu fiz bem mal. Ou seja, só estas pequenas coisas já ajudam. E depois na questão emocional, perceberem que não são loucos, que não estão sozinhos, não são só eles que passaram por aquilo. Mais pessoas passaram pelas mesmas situações. E depois o maior desafio, muitos empresários têm aquela questão, do casal, a maior parte das pessoas estão casadas ou têm uma relação, uma pessoa é mais empreendedora e tem o seu negócio e outra pessoa trabalha por conta de outrem. E depois, o empreendedor se vai partilhar com o parceiro, as duas, vai ser, tu és maluco, mais valia trabalhar para alguém, não te meteres nisso. Nunca vai entender as duas, não vai entender que eu vou para um evento para conhecer pessoas e que vou sair de lá sem nenhum negócio real. Mas vou abrir a minha mente, vou conhecer pessoas que no meu percurso me vão ajudar, vão fazer parte do caminho, do sucesso, dos resultados. E às vezes aquelas coisas que não são palpáveis no imediato, não são compreendidos. A gente teve essa conversa. Eu falei para ti, Pedro, eu não sei se eu quero fazer negócio. Sim. Não sei, mas eu quero fazer network. Eu lembro que foi a minha conversa contigo. Não sei se eu quero atender as pessoas, dar mais negócio, como terapeuta que sou. Mas eu quero fazer network. E eu discordei e tu discordou de mim. E tu vai fazer negócio. Falei, não é a minha ideia hoje. Né? Atenção, as pessoas que não estão focadas em fazer negócios fazem mais. Eu lembro disso. Porquê? Porque há uma coisa que eu consigo explicar mais ou menos, mas de uma forma científica não consigo ter a fórmula, digamos assim, que é aquelas pessoas que estão simplesmente para fazer o seu trabalho, passar a conhecer, que estão despreocupadas com a necessidade de faturar no imediato, transmitem uma segurança diferente que se transforma em resultado. Quem entra para um grupo de negócios em que o objetivo, naturalmente, é todos faturar, claro, desesperado por faturar, vai dar essa sensação de desespero. E pelo menos em Portugal, o empreendedor dos empresários portugueses
sentem aquela coisa de desespero, a vontade de fazer negócio e dizem, algo aqui não está certo, não vou fazer. Quem vai com muitas ganas de faturar, fatura menos. Sim, mas Quem está despreocupado acaba por ter mais resultados. Porquê? Porque dá uma segurança diferente. Eu, se não estiver preocupado em fechar um contrato, se aquele contrato não for pagar uma conta que está a vencer, eu vou estar muito mais tranquilo. E a segurança é diferente e o negócio concretiza-se com naturalidade. Mas quem tiver atento à apresentação que vocês fazem da Mais Negócio, vocês são uma força de vendas. Sim, na verdade É isso somos. que tu também nos Porque passas na verdade lá. somos. Mas a questão é... Amiga, 300 milhões. Quando eu li ali 300 milhões de euros, eu sou obrigada a fazer cálculo. Eu falei, É muito dinheiro. Sim, mas nós temos uma força de vendas, mas eu costumo dizer muito isto. Força de vendas, eu, para mim, é um comercial. E é verdade, mas a verdade é que a melhor forma de vender é não vender. Recomendação. É despertar a vontade de comprarem e de pessoas nos recomendarem, nos referenciarem, porque isto garante que o negócio vai acontecer. É mudar o paradigma. O que eu digo muitas vezes, nós temos um conjunto de pessoas. Hoje estamos aqui nesta sala, 5 pessoas. Sim. Se todos estivermos aqui a tentar vender uns aos outros, ninguém vai vender nada, certo? E a Mais Negócio veio para quebrar o paradigma. Se estamos aqui 5 pessoas e eu percebo, Paula, como é que eu te posso ajudar? O que é um bom contacto para ti? O que é um bom cliente? Tu vais-me dizendo o que é, vais-me dando exemplos. Olha, conheço este, vou-te abrir portas para tu fazer isso. Carolina, quais são os contactos que tu procuras? E vocês fizerem isso comigo, os 3 ou os 5 que estamos aqui presentes, vamos faturar. Então, porquê é que não vamos procurar ajudar os outros? E qual é o segredo de tudo isto? É estarmos todos focados em ajudar, porque todos vão ser ajudados. Todos focados em contribuir, em fazer a diferença no negócio do outro, que depois os outros vão fazer o mesmo por nós. E mudar o paradigma muda o resultado. E é isto que falta nas pessoas perceberem, que não é só cobrar. Primeiro temos que dar, temos que entregar, que é a cultura, a ideia do agricultor. Eu vou plantar, depois tenho que tirar as ervas daninhas, tenho que regar, tenho que tratar bem, para depois aquilo vir a dar fruto. E nas relações empresariais é a mesma coisa. Nós temos que cultivar a relação, temos que criar relações com as pessoas, mostrar que estamos cá para somar, para acrescentar valor, para ajudar, para contribuir, e depois as pessoas vão acabar por fazer o mesmo. E é o que eu digo a toda a gente, quem não se identificar com isto, não entre para Mais Negócio, não gaste dinheiro, porque está só a gastar dinheiro, vai se sentir deslocado, vai estar um peixe fora d'água, que mais tarde ou mais cedo vai dar o dinheiro por perdido. Portanto, a solução qual é? É encontrar pessoas com os mesmos princípios, com os mesmos valores, que queiram ajudar uns aos outros. E nem ficar no teu grupo, né? Exatamente. Isto é força do grupo, do balneário, como dizem há uns membros. Não, mas e é muito engraçado isso que tu está falando, porque eu tenho pessoas que eu atendo da Mais Negócio. Afinal, não queria fazer negócio, eu não percebo nada disso. Acontece, né? O que eu posso fazer? E aí é inevitável. Mas foi o que eu disse. Não é meu ideal, mas pode acontecer, obviamente. E aí, a rede de contato. E aí, eu dando uma mentoria para ela e estava encaminhando para um lado, falei, ela estava montando um negócio. Tu sabe dessa história? Eu falei, e ela não conseguia aqui. Eu falei, tem uma pessoa no Brasil que eu vou conseguir para ti o contato do dono da empresa. E aí eu consegui o contato do dono da empresa. O dono da empresa, essa minha amiga ligou para o dono da empresa falou comigo, falou com o representante geral da empresa aqui em Portugal, que entrou em contato com ela, e ela pegou essa representação para ela na região norte agora. E eu achei muito legal, e aí eu estava conversando com a Paula sobre isso. E aí, enfim, daí tem um cliente lá em Dubai que a gente... E é isso que tu tá falando, da rede de... Mas isso é networking, não é? Isso é networking, e eu vejo que tu faz porque isso. tu tiveste o cuidado de conectar as pessoas. Claro. Sim, mas é um bocadinho isso que a gente vê a Mais Negócio. É muito mais a conexão de rede. Sim, mas a verdade é, isto só aconteceu porque vocês têm os princípios, os valores certos. Não precisas estar a dar graxa. Não preciso, mas a verdade é que se você... Tu fizeste isso por iniciativa própria, quiseste ajudar. Tiveste o altruísmo de querer contribuir, porque senão, para que é que me voltar a chatear, porque a minha vida corre na mesma? Não, e essa pessoa que eu estou auxiliando, ela também precisava a vida dela seguir, né? Porque é isso. E eu vejo que é isso que tu faz, tá? Eu vou te levar aqui, mas
depois segue a tua vida, né? Claro, estamos cá sempre Somos adultos, presentes para não colaborar. é infantário, como você sabe. Exatamente. Aqui, né? Nós estamos aqui sempre presentes para colaborar, mas a verdade é que nós temos que abrir portas, criar condições para depois as pessoas serem autónomas. Se tiverem desafios, estamos sempre cá, mais uma vez, mas é isto. Mas o importante é que haja mais pessoas a serem conectoras, a fazer esta ponta, a ter o altruísmo de dizer, eu vou entregar a minha energia, os meus conhecimentos, o meu networking a favor das pessoas que eu percebo que realmente também têm os meus valores, daí a importância da seleção, para que depois as coisas aconteçam. Nós temos um caso grande, que já é público, já posso partilhar, que foi um negócio de 100 milhões de euros, que aconteceu Eu este ia ano. falar desse caso agora, que eu queria que tu comentasse. Que foi muito por aí, que tem a ver com um clube de futebol. Nós temos o... Tu pode falar qual é o time, porque o Felipe me perguntou qual era o time e eu não sabia. É o Boa Vista. Boa Vista. O Boa Vista. Ah, O atual, o presidente eleito das últimas eleições, que é advogado nosso, era advogado do nosso grupo de Aveiro, e ele já fazia num programa, era comentador a favor do clube do Boa Vista. Era aficionado. desculpa, o Boa Vista é de Aveiro? Eu quero Não. Time É do Porto. Só existe o Internacional, Boa Vista, que é o Porto. gaúcho. É o melhor de todos. Pra mim não existe Menos. outros. Mas É no continue. É no Porto. Abaixo. Só que esse advogado estava no grupo de Aveiro, porque ele tem negócios lá, e fez sentido ir para o grupo de Aveiro. Ok. E como ele era comentador e comentava que gostava muito do Boa Vista, e que o Boa Vista estava mal, já há 2 épocas não conseguia contratar jogadores porque não conseguia pagar salários, tinha dívidas, e o sistema proíbe inscrever jogadores a clubes que têm dívidas. Uau. E ele... Poderiam botar isso no Brasil. e ele partilhava essas dificuldades, e um ex-membro, uma pessoa que fazia parte, depois por motivos pessoais teve que sair do grupo, disse, conheço aqui um contacto que tem uns fundos de investimento que podem investir no Boa Vista. Eu vou-te pôr em contacto, vou fazer conexão. E fez a conexão. E eles andaram lá em conversações, em negociações, e eles disseram, nós investimos, temos 6 milhões de euros para investir no Boa Vista, mas a condição é que tu estás-nos a representar e seres o presidente. E aqui desbloqueou a questão de ele se ter candidatar a presidente do Boa Vista. E candidatou-se com a segurança que tinha ali a solução para resolver os problemas financeiros e poder fazer o Boa Vista chegar ao patamar que merece. E candidatou-se e ganhou. Portanto, isto foi um negócio que, obviamente, não é um negócio padrão da Mais Negócio, mas conseguimos aqui 100 milhões de euros de investimento num clube de futebol, e que eu acredito que vai ser o futuro dos clubes de futebol, é ter investidores externos, fundos de investimento, e isto pode ser o primeiro de muitos casos a acontecer, e realmente para nós é um orgulho ver que fizemos parte disto, não com intervenção direta, mas simplesmente por existirmos e por termos as pessoas certas connosco. Este foi um dos grandes casos, mas temos muitos casos Eu e a Paula. de sucesso. Eu gosto muito de dar o exemplo, por exemplo, de uma menina, que ela entrou na Mais Negócio com uma menina, a Eleonora. Ela é italiana, e veio à primeira reunião com 18 aninhos. E ela gostou e aderiu à Mais Negócio. Ela veio como bailarina para Portugal, teve uma lesão, e a paixão também era a fotografia e os vídeos, e entrou como fotógrafa e videógrafa para a Mais Negócio. Entretanto, já está há cerca de 3 anos na Mais Negócio, e isto é recente, o que eu vou partilhar, aconteceu ontem, e ela agora vai sair da Mais Negócio porque, mais uma vez, fomos vítimas do próprio sucesso. O negócio dela cresceu, ela diz, neste momento tenho tanto trabalho, eu não consigo dar resposta a todos os clientes. Claro. E ela acabou por sair da Mais Negócio porque teve muito sucesso. E eu ontem disse mesmo estas palavras na reunião. Olha, a dizer que estava orgulhoso do percurso que ela fez. Ela entrou uma menina e saiu uma mulher empresária da Mais Negócio. Saiu, quer dizer, não saiu. Ela suspendeu a continuidade e vai voltar, e ela própria disse que vai voltar para a Mais Negócio porque sente também que fizemos parte do sucesso dela. Mas isto são algumas das histórias que nos inspiram, como muitas outras, que temos milhares de histórias de sucesso na organização, mas isto para nós é realmente um orgulho perceber que
com os valores certos, com o espírito de entreajuda, de colaboração entre todos, conseguimos ter resultados que se calhar não teriam acontecido para muitas das pessoas. E é esta a nossa missão. Mais do que, obviamente, queremos ganhar dinheiro, e é uma empresa que visa o lucro, isso é inegável. Claro. Mas às vezes não basta, não é preciso olhar para o dinheiro, é trabalhar e fazer a nossa parte. O dinheiro é uma consequência do bom trabalho, do que nós entregamos. E estas histórias são aquelas que nos motivam ainda mais. Obviamente que temos insucessos, mas nós gostamos de trabalhar em cima do sucesso e dos resultados, porque os insucessos muitas vezes também é aquela questão de nós só podemos ajudar quem quer ser ajudado. E há muitas pessoas que, eu digo isto muitas vezes, não é? É humildade e não só. Eu acho que há pessoas que não resolvem os problemas que têm, porque se os resolverem deixam de ter motivos para se queixar. Também. Porque o fado ainda vive muito na nossa essência, ou de algumas pessoas. E às vezes nós temos as soluções e há pessoas que para que a solução arranjam dois problemas. E é desafiante lidar com essas pessoas. Vai-se tentando, até que chega uma altura em que se diz, não vale a pena, porque eu estou a gastar energia num sítio que não terá resultados, e há pessoas que querem, que precisam, que gritam por ajuda, e o ajuda não é aqui nada, eu vou ajudar as pessoas, é o suporte, o apoio, o entregar algo que temos disponível para entregar. E essas pessoas precisam realmente disso e vão valorizar como outros não valorizam. E nós, quando investimos nas pessoas que querem, os resultados são uma consequência natural. E, portanto, é rodearmos de pessoas boas, pessoas que querem o mesmo princípio. Não tem que ser os melhores empresários do mundo, tem que ser bons no que fazem, naturalmente, e ter os princípios certos. O resto, com as pessoas certas à volta, consegue-se organizar e garantir que terá resultados. Uma questão, Pedro. Pronto, tu falas muito aí nos empresários. Eu sei que o teu foco é muito o empresário. Sim. E ajuda no que tu podes e consegues. E a imagem do empresário é importante para ti? Sem dúvida. Achas que nós estamos bem vestidas para terapeutas? Olha, eu acho que assim, tudo vende. Nós somos um produto, quer queiramos, quer não. Claro. Somos pessoas, mas somos o produto, somos o rosto do nosso negócio. A forma como nós nos apresentamos pode ajudar e pode prejudicar. Agora, acima de tudo, nós podemos ter uma imagem de marca distinta do que é padronizado e que se calhar no início vai ser mais desafiante as pessoas perceberem, ou melhor, interpretarem que a nossa imagem tem a ver com a nossa atividade. Às vezes as pessoas encontram incongruências do que dizem que fazem com a imagem que apresentam, mas isso desconstrói-se com o facto de sermos uma pessoas regulares na nossa forma de estar, no nosso processo, consistentes no trabalho. Obviamente que se a imagem vender é mais fácil, mas há pessoas que a imagem é incongruente, mas tem resultados porque o profissionalismo acaba por suprir a imagem percebida. Porque o grande desafio está na imagem percebida. Sim. Às vezes as pessoas, por causa de ideias que já têm pré-concebidas, de preconceitos ou pré-conceitos, acho que é mais o pré. O pré-conceitos, acabam por exemplo, a parte holística, cada vez mais... E tem bastante pessoas na Mais Negócio hoje. Tem. E cada vez mais eu ouço empresários de patamares já bastante evoluídos a partilharem que precisam de investir muito na parte holística. E eu acho que é um dos grandes problemas da sociedade, é não aceitar e não investir nessa questão. Porque se nós não estivermos bem, como é que nós vamos conseguir fazer o nosso negócio crescer? Como é que vamos conseguir tratar bem os nossos colaboradores? Porque se nós formos a ver, quem não percebe de pessoas não pode ter sucesso. Ou melhor, alguns têm porque o dinheiro permite, mas em circunstâncias normais. Também, né? Sim, mas nós temos que olhar para os casos ditos normais, que é o ser humano comum. Se não perceber de pessoas, não vai conseguir gerir equipas, não vai conseguir gerir colaboradores, não vai conseguir gerir funcionários, fornecedores, não vai conseguir gerir clientes e, na verdade, nós não negociamos com empresas. Negociamos com pessoas que representam empresas. Sim, as empresas são pessoas. Exatamente. E às vezes as pessoas esquecem-se disso.
que nós estamos a lidar com seres humanos. Isto da inteligência artificial, da evolução da tecnologia é importante, é fundamental, deve ser visto como uma ferramenta para acrescentar valor, para nos melhorar a nossa produtividade, mas não nos podemos esquecer nunca do fator humano, da relação humana, da ligação que se cria, da empatia, que muitas das vezes é o diferencial e cada vez mais vai ser o diferencial. As pessoas que são mais empáticas, criam mais relação, vão fidelizar mais clientes. Aquele tratamento cru, frio, de um sistema standardizado, vai cada vez mais afastar as pessoas, que as pessoas já sentem a falta da relação humana. A pandemia veio-nos afastar muito. Esta questão da evolução tecnológica está-nos a afastar e as pessoas estão sedentas de relações humanas, de proximidade. Portanto, cada vez mais perceber de pessoas, criar empatia, interpretar o que as pessoas estão a sentir ou a pensar por via da linguagem não verbal, por via das expressões faciais, por via dos comportamentos, permite-nos analisar e corrigir os desvios que possamos estar a ter da comunicação. Muitas vezes podemos estar por um caminho e ver-se nas pessoas, estou pelo caminho errado, deixa-me ajustar, mas há pessoas que não conseguem perceber isso. E quando reparam, é a mesma coisa que numa autoestrada que tem uma parede de betão e não desviamos dela, vamos em frente. Portanto, o caminho é por de pessoas e trabalhar relações humanas. Já falamos aqui também muito do Pedro empresário, não é? Do Pedro família. Também já falaste que arranjas sempre aí um pouco de tempo, não é? Sempre que é possível. E o Pedro, onde é que fica? O Pedro é feliz por... O geminiano, Carcélio geminiano. É. Geminiano ali, ó. Que tem touro, que tem ali, ó, leãozinho, aquele ali. Pedro, nós negócios, a gente... Eu acredito muito na minha essência, que é servir. E o que me faz feliz é sentir que fui útil de alguma forma, quer a título familiar, quer a título profissional. Se eu sentir que consigo servir o propósito que eu acredito que é ajudar pessoas a ter resultados, a ter sucesso, ou contribuir de alguma forma para isso é o que me faz sentir vivo, é o que me dá a energia para continuar e para fazer. E acima de tudo é não abdicar. Eu já passei por algumas situações mais desafiantes durante todo este percurso, mas acho que não vale tudo para atingir os resultados. E servir com um princípio, com caráter, com ética, com respeito, é o que para mim faz mais sentido. E depois perceber os pequenos resultados, ou os grandes que vão acontecendo, que realmente... Algo que um dia idealizei, que um dia sonhei de chegar a uma organização e ver as pessoas a terem sucesso, a dizer, se eu não estivesse aqui não tinha tido resultado, se eu não tivesse apostado em estar na Mais Negócio, hoje a minha empresa já tinha falido. E perceber que às vezes algo para além do óbvio, aos negócios. Mas às vezes partilho com os diretores da Mais Negócio. Lembrem-se que nós o que estamos a fazer é muito mais do que trazer negócios. Tá, mas tu deu uma volta E não respondeu. e não respondeu o que a gente te perguntou. Não, a minha questão é... Não, mas eu concordo. Mas eu vou te ajudar. Sim, Eu vou te ajudar. ajuda-me. Ajuda. Mas não te acostumo. Olha só, eu fiz a tua numerologia. Muito bem. E aí, eu sei que tu entende um pouco. A gente já teve uma conversinha que foi interrompida por um fantasma que tá reunião. Isso é outro. Olá, estou aqui. Eu perdi a minha convidada. Isso aí, é esse nível, tá? Mas assim, ó, tu tem o número 6. Eu também tenho 6. E a gente gosta de agregar. E aí, quando eu faço mapa, e às vezes assim, eu conheço a pessoa às vezes de longe, mas aí agora eu entendo. Tu tem o número 6. O 6 é da questão da família, do agregar, de trazer, de ter todo mundo unido assim. A gente brinca no Brasil meio que ser um pouco pata, né? Botar todo mundo ali embaixo da asa. Tu tem o número 5, que é o número da alma. Ou seja, da comunicação, da liberdade, do ser, de estar... tu também tem. E de estar, dessa coisa de estar cada minuto, cada hora do dia num lugar diferente. Tu tem o número 1 também, que é o da liderança.
tu tá entrando no número 1 esse ano. Quando tu faz o teu aniversário, o teu novo ciclo. Tu tá entrando no ano 1 de renovação, de reestrutura. Então, a nossa pergunta foi do Pedro. Corta mais negócio? Pedro. É esse daí que a gente está perguntando. E o Pedro? Onde é que o Pedro fica nessa estrutura toda? Porque tem a Carol, tem a Fênix, tem a Carolina, tem a Fênix e tem a Carol. Né? E aí, eu tô perguntando, e o Pedro? Essa foi a nossa pergunta, certo? Sim, mas eu não consigo dissociar de ser o interveniente que vive os dois mundos. Ora. Mas o Pedro, quando ele é o pai da Bárbara, como é que é esse Pedro? Ok, aí está. É difícil de explicar. Porque eu quando estou com a minha filha, eu gosto de viver, simplesmente às vezes fico parado a olhar, a apreciar e a tentar perceber o que é que vai naquele mundo interno dela e a deliciar-me com o que tenho ali à minha disposição e disposição só seja, não é? Mas aquele ser maravilhoso que está ali e simplesmente usufruo da presença, da existência dela porque eu sou uma pessoa que eu não preciso de propriamente andar aí ao fim de semana. Eu gosto de estar ali no meu canto, a relaxar, a desligar um pouquinho do mundo e simplesmente aproveitar às vezes só estar a vegetar. Exato. Ao nadismo. Nadismo ele é essencial para a nossa cabeça. Não, isso é importante. Às vezes gosto de desligar e é quando desligo bem as ideias que preciso. E é mesmo. Aliás, uma das coisas que eu sinto falta e que fazia muito antigamente e que hei de fazer novamente é uma coisa que é o meu ócio criativo, era jogar bilhar. Bilhar é snooker? Sim, snooker. Tá. Pronto, é algo que me ajuda a desligar, mas que me traz as ideias que eu preciso muitas das vezes. Quando eu não tinha soluções e estava a pensar como é que eu ia fazer isto, ia jogar bilhar e de repente, olha, veio uma ideia. E lá ia apontar, ia fazer aquilo. Portanto, não é propriamente andar aí a fazer coisas muito, muito loucas, mas sim a estar com amigos, um bom almoço, um bom jantar, um bom vinho, saborear o que há de tão bom aqui neste país. Nós temos tanta coisa tão boa e às vezes esquecemos que está à nossa disposição. Eu concordo, isso que eu estou. Mas essa pergunta a fazer é difícil responder. É difícil a gente responder, não é né? sobre nós, é difícil. Porque a gente começa a misturar, né? Porque às vezes eu quero ser... Ontem eu mandei pro Felipe assim. Porque sermos nós só é possível se o resto estiver equilibrado. É isso. Mas às vezes a gente o resto equilibra se nós também estivermos. Também, mas eu não consigo estar a relaxar e a viver aquelas coisas simples, mas maravilhosas, se sentir que tenho problemas para resolver no meu negócio, ou que não estou a faturar o suficiente para fazer face aos meus compromissos, que é a pior coisa que me pode acontecer, é não conseguir cumprir um compromisso. Portanto, a minha luta é garantir que os compromissos vão ser cumpridos. Portanto, se isso não tiver, como é que eu vou desfrutar do resto? Não dá. Portanto, eu tenho que sentir que as coisas estão a acontecer para depois estar com a flexibilidade e o descanso mental de dizer eu posso estar a viver este momento porque o resto está alinhado, está orientado. E eu acho que isso é muito, eu acho que é por isso dá mais negócio, né? Porque a gente volta para mais negócio, que é do empresário, né? A gente está sempre com a cabeça aqui pensando. Essa semana a gente teve algumas coisas de trabalho e eu fiquei doente. Mas é o doente... Que dá para trabalhar. Que trabalha na cama, né? Porque... E é muito engraçado isso, porque daí eu falei, o meu corpo diz que eu tenho que ficar na cama. Daí eu dormi um pouco, acordei. Aí tá, vou fazer algumas coisas. Aí... Mas a tua cabeça, ela não descansa. Eu acho que tu, por ser... Não essa dá ideologia do mais negócio, tu criou mais negócio, tu entende muito a dor e a alegria do empresário, né? Sim, por exemplo, eu vou de férias, eu
quando eu por mim estou a olhar a ver as empresas que estão, os negócios, como é que aquele negócio fatura, como é que ele faz para viver, onde é que está o lucro. Eu não consigo desligar-me disso. Por isso é que eu acho que qualquer empresário que tenha lutado para atingir o seu negócio, para fazer crescer, que tenha começado do zero, não consegue propriamente desligar-se do trabalho. Porque há sempre ali uma responsabilidade, algo que está ali a matutar, a dizer, eu tenho uma responsabilidade que não posso desligar. Eu não consigo entender as pessoas que dizem, eu vou de férias, eu desligo do mundo. Pá, mas há responsabilidades. Eu não consigo. Para mim é impossível. Agora, consigo estar menos ligado. Assim, Meio tempo. Um domingo, depois do almoço, eu já começo... Entrar na onda. Já começo e aí tu vai, né? E às vezes a gente não entende, que eu lembro quando eu era pequena, eu falava, como é que a pessoa diz que não tem tempo para fazer tal coisa? Não há falta de tempo, há falta de motivação. Não, mas é não de trabalho, mas assim, não consegui falar contigo hoje porque eu tava cheia de trabalho. E às vezes eu me vejo sendo aquele adulto, né? Que hoje eu sou uma adulta, né? Pelo menos de idade, né? Assim, e eu me vejo nisso. Mas a minha pergunta que eu vim pensando muito hoje, que eu queria te falar, e eu fiz esse comentário com a Paula, como é que tu lida hoje com um monte de brasileiros que estão invadindo a Mais Negócio? Sim, completamente. Invadindo não no termo de invasão. Nós temos muitos brasileiros que põem-se na posição de brasileiros. Onde é que quer dizer? Eu entendi. Quer dizer, eu sou um brasileiro em Portugal. Não, a partir eu tento passar esta mensagem até aos membros portugueses. Tu estás em Portugal com o teu negócio, para nós és português. É um empresário. Que veio do Brasil. Claro. Mas, porque tens sotaque e não dá para fugir disso. As vergonhas. Não há como. Mas nós temos que perceber que a globalização acontece. É inevitável. E cada vez mais vamos ter pessoas de outras culturas aqui. E nós temos muito aquela questão de nos prendermos ao país onde nascemos, mas não somos... Eu sou português, mas eu nasci no planeta Terra. Portanto, eu sou do mundo. Como tu és e como nós somos. E às vezes falta-nos perceber que não é por virem pessoas de culturas diferentes que têm de ser tratadas de forma diferente. Todos merecem ter oportunidades. Se fizerem por justificar e por merecer a continuidade, ótimo. Se não, como se faz com os portugueses que não merecem a oportunidade, arruma-se para canto e segue-se em frente. Portanto, o que é que eu acho que vem trazer uma alegria que nos falta? Acho que vocês têm essa questão da alegria, que o fado aqui está muito enraizado e vocês vêm trazer samba ao fado. Depois, vem trazer uma visão muito mais lata, muito mais aberta do que é o networking, do que é a interação, a ligação humana. Vocês são muito mais sinestésicos que nós e falta-nos isso. Nós somos mais frios. E precisamos dessa vossa energia de... temos de ser mais próximos, mais abraço, mais relação. Vem trazer outra experiência que nos abre os horizontes do nosso negócio muitas das vezes para nós podermos ver além do óbvio, porque vocês lá têm muito mais oportunidades, não têm outras visões e que, aplicadas aqui, adaptadas à nossa realidade, permitem-nos crescer. Nós aprendemos muito com vocês. E vocês, naturalmente, vão aprender outras coisas connosco. E eu acho que se nós soubermos aproveitar o que vocês trazem de bom, que é muita coisa, têm defeitos e têm virtudes como nós, que podemos passar a um patamar muito mais elevado. Portanto, eu não sou a favor de dizer aquela pessoa é estrangeira. Não faz sentido, até porque nós portugueses são poucos os que não têm um histórico de familiares de outras gerações imigrantes. Que se hoje nossas famílias atingiram o que atingiram, foi porque alguém foi para fora ganhar dinheiro para mandar para cá. Portanto, nós não podemos, de forma alguma, ser xenófobos com quem vem procurar oportunidades. E o primeiro passo deve ser dar valor. Deixaram tudo para vir procurar uma nova oportunidade. Só isso já é coragem que muitos de nós não têm de ir para fora, de ir procurar mais resultados. Quantos se queixam
e depois não fazem sequer o óbvio, dentro de portas, para ter resultados. E vocês mudaram um continente. Portanto, há que dar valor, há que respeitar e depois saber selecionar quem faz sentido. Porque eu fiz esse comentário porque na reunião lá em Guimarães, eu achei muito... Porque era muito brasileiro e portugueses. E aí eu fiz aniversário, e aí era mais portugueses no meu aniversário, tinha brasileiro. Mas era uma congregação grande. E todo mundo falando muito alto, né? Porque eu achava que eu falava alto, que eu tenho um tom de voz alto. Eu comecei a ver que vocês têm um tom mais alto que o meu. Eu falei pra minha tia, tia, se tu acha que eu grito, tu não viu nada. E aí a gente estava num restaurante português e a nossa mesa era uau, 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 um tom muito alto. E era muito engraçado isso. E depois os brasileiros foram embora, os portugueses continuaram, né? Porque vocês são... Porque vocês têm... Lá no Brasil chamam de Kerb, vocês chamam de outro termo. Okay. Que é a festa de vários dias, né? Porque o aniversário começou na sexta e terminou no domingo. Mas eu acho Só foi no sábado, eu. Que você mas é que tu tinha teus outros compromissos, que eu não vou falar aqui, né? Não vou te expor. Quer? Eu posso te expor. Não. E acho muito legal isso, né? Porque eu falei isso pra Paula. E numa conversa que nós tivemos, que eu acho legal isso, né? Porque quando vocês conhecem, independente, eu acho que de ser brasileiro, ou enfim, vocês abrem a casa. Né? Sim. E aí, o pessoal do norte atravessou a ponte para me visitar. Atravessaram, viajaram horas. E eu achei isso muito legal. Porque eu acho que e isso que tu falou é verdade. A gente abriu mão de coisas para estar aqui hoje. E ter esse acolhimento. A Paula falou que ela me vem enxergando Portugal diferente de vocês. Eu amo a minha terra, você é eternamente brasileira, amo o meu estado, você é eternamente gaúcha. Eu sempre brinco, eu sou mais gaúcha do que brasileira. E me descobri mais gaúcha aqui em Portugal do que quando eu era no Brasil. Mas eu gosto de uma coisa que tu falou que a gente aprende com vocês, é sobre história. Porque tudo vocês falam tem uma história. Este vinho tem essa história, isso aqui tem essa história, porque isso aconteceu por isso, essa ponte agora tem esse nome por isso. E aí, às vezes, eu me pego entendendo a história de vocês. Eu acho que isso também agrega muito, e eu falo como brasileira, enfim, agrega também muito na nossa cultura, na nossa evolução até aqui em Portugal. Eu acho que ter a Mais Negócio nessa estrutura que, entre aspas, não que eu rejeitei, porque eu entrei, mas do network e de entender o negócio, né? Porque quando tu entra ali, a gente não entende o negócio e depois tu começa a entender. Mas eu tinha a visão que eu queria fazer o network, né? E a gente faz o network. Mas eu acho que, quando eu vejo o teu mapa astral e leio as tuas estrelas e teus números, eu entendo ali o porquê tu tem o leão, o porquê que tu... E até tô tirando os gêmeos, né? Por que tu tem aquele leão, o touro, porque é o teu 5, porque é o teu 1. E eu acho isso legal em ti, né? E tu não conseguir mais saber que momento é cada Pedro. Porque existe 3, o Pedro marido, o Pedro pai, o Pedro profissional, o Pedro dono da sua empresa também, né? Então eu acho que tu vai agregando e vai somando e vai trazendo, porque a gente é o reflexo, né? As pessoas que nós votam são reflexos de quem nós somos, né? E eu acho que tu tem essa ideia de ser o líder, né? Porque é inevitável tu ser o líder, né? Mas eu noto uma coisa que tu não gosta de quem fique muito ali da tua volta também, né? A gente fala no Brasil babando ovo. Eu não tenho pretensão de me posicionar. Mas é que é inevitável, né? Na posição que tu tem hoje. Hoje eu não tenho pretensão de me posicionar como aquela pessoa que toda a gente anda... Que é o líder por imposição. Eu gosto de criar líderes, acima de tudo, e eu prefiro... Eu adoro o que faço, mas o que mais eu quero que aconteça é
a organização funcionar sem precisar de mim. Ver líderes, como temos muitos diretores da Mais Negócio, a brilhar. Eu não quero aparecer, não tenho essa necessidade nem essa pretensão. Eu quero é que quem está a representar a marca, que faça um trabalho de tal forma genial, de tal forma impactante, que as pessoas que estão dentro dos grupos que idolatrem mais os líderes dos grupos do que a mim, porque a mim não é para me idolatrar. Eu simplesmente faço o meu trabalho. As pessoas pagam uma anuidade, eu tenho um ganho com isso. É o meu trabalho. Ainda no outro dia, que foi ontem, se não me engano, me disseram, tu fazes muito por nós. Não, eu faço a minha parte, faço o meu trabalho. Eu não faço nada do que não deveria fazer. Simplesmente a minha missão é garantir que todos têm resultados, todos têm sucesso. Mas eu quero é que os nossos líderes, os nossos diretores, sejam os líderes dos membros dos grupos, porque são eles que vão ter mais proximidade e que têm que duplicar as boas práticas, os bons princípios, para garantir que todos têm resultados. E é esse o grande propósito, porque eu não tenho que aparecer a Mais Negócio, só vai funcionar. Eu digo às vezes aí uma brincadeira. O meu grande objetivo é numa outra vida vir e ser membro da Mais Negócio. Ok. Pronto, é esse o propósito, mas para isso preciso encontrar muitos líderes que façam a Mais Negócio perdurar nos tempos e dar continuidade ao processo, ao sonho, ao objetivo, para além de mim, porque a Mais Negócio é muito mais do que eu, pessoa que idealizei. Eu queria que tu falasse, pra gente estar encerrando, Sim, tá. sobre a convenção que vai ter no dia 13 de maio. Muito bem, a convenção dia 3 de maio vai ser um evento incrível. Nós selecionamos os melhores especialistas nas mais variadas áreas. Vai ser um dia de festa, porque vamos também premiar alguns membros, reconhecer o trabalho de alguns membros por meritocracia. O que é que nós tomamos fazer sempre? Em cada grupo, pedimos a todos os membros para elegerem, por votação secreta, a pessoa que acham que mais contribui para o sucesso do grupo e de todos os membros em geral. E essa pessoa vai ser distinguida por isso mesmo, por ser networker de excelência, a pessoa que mais entrega. Porque nós acreditamos mais na meritocracia. Às vezes são diretores, outras vezes são membros, não importa quem é. Quem for reconhecido pelo grupo, como sendo essa pessoa, é quem vai ao palco receber a distinção por isso. E depois vamos ter o tema deste ano, é transformação digital. Vamos ter oradores incríveis, vamos ter o Levi Guimarães, que é um brasileiro. Sim, de Manaus, né? Sim. Manaus, né? Sim, que ele é formador certificado pela Amazon e que vai falar sobre vendas online. Vamos ter também o Rui Miguel Coelho, que foi responsável por comunicação de grandes grupos e que vai falar um pouquinho sobre nós nos mudarmos a nós próprios para podermos depois fazer a nossa transformação digital, porque se nós não acreditarmos, só mudarmos o mindset, não adianta transformarmos digitalmente depois não aplicarmos o que foi feito, não é? Portanto, mudar as mentalidades. Vamos ter também o Filipe Ferreira, que é o responsável pela transformação digital da Vorten, já há mais de 5 anos que faz este processo. Vamos ter o Rui Duro, especialista em cibersegurança, que cada vez mais é obrigatório. Os ataques informáticos é um negócio para muita gente e nós precisamos de saber como nos proteger. E o Paulo Faustino, especialista em marketing e vendas, um guru desta área. Depois vamos ter também há uns participantes que eu, em público, eu não posso dizer que vão estar. Vamos ter uma feira de negócios. Vai ser também uma causa solidária a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro, na aula de pediatria do IPO. Vamos procurar angariar fundos para eles e vamos ter também mais 2 associações envolvidas, porque nós cedemos sempre espaço para associações, desde que sejam sérias, em que os donativos entregues cheguem a quem dizem que chega. Para nós isto é muito importante, validar a seriedade das instituições, porque já há muitas histórias que não vale a pena estar aqui a falar e não queremos fazer parte dessas histórias, queremos fazer parte das vitórias do que é real. E depois vai ter stands, feira de negócios, muito convívio, gente que vem de todo o país participar neste evento e todos com o mesmo mindset de aprender, de se conectarem, de criar relações, ligações com pessoas que podem mudar vidas, podem mudar empresas, mudar negócios e, acima de tudo, uma coisa que eu ia dizer há pouco e depois passou, atingir um dos propósitos, que é aquele resultado que não é óbvio,
mas que é alcançado muitas das vezes, que é aquela questão que eu tento partilhar muitas vezes com os diretores. Quando nós estamos a contribuir para membros fazerem negócio entre si, não é só eles que estão a fazer negócio. Às vezes vai permitir pagar um salário a alguém que vai alimentar crianças, que vai ajudar os seus entes queridos, que vai ajudar muitas pessoas além do que nós conhecemos, muitas vezes a conseguir seguir os seus sonhos, a conseguir fazer estudos para poder vir a ser empresários, empreendedores, ou irem ajudar alguém numa atividade, e conseguimos ir mais além do que é aquilo que nós acreditamos que é: eu faço negócio, faturo isto e fico com este lucro no meu bolso. Mas esse lucro muitas vezes vai-me permitir fazer outros investimentos ou pagar salários a pessoas que sem isso passavam fome ou estavam mal. E eu gosto de ver mais além do que é só aquele negócio imediato. E este evento vai permitir isso, e nós temos tido casos de sucesso. Ainda na quarta-feira, no grupo de Ilha, quando fomos, o Gaspar disse que fechou o negócio da convenção do ano passado com uma pessoa que esteve lá e que se cruzou com ele. Sim, claro. Portanto, é isto que nós queremos, é que as conexões aconteçam, que os contactos se cruzem, que haja o match empresarial para que possam transformar essa conexão em resultados, em faturação e em crescimento. Vou te agradecer. Aqui. Só mesmo para terminar também, eu hoje permiti um bocadinho aqui, que acho que era importante o Brasil e Portugal falarem. Brasil e Portugal falar. Obrigado por teres vindo. Não, obrigado. Teres também o teu tempo. Nós gravamos ao fim de semana, e é sempre mais um dia que estás fora da tua família. E agora, vais ter com elas? Ainda tens mais alguma coisa da mais negócio? Olha, agora vou para casa a seguir, mas na viagem vou fazer uma reunião de Zoom. Ele não para. Rentabilizar as viagens, porque na verdade faz todo sentido. Que eu faço questão de entregar, que é lá da margem sul. Eu vou entregar, que é um moscatel roxo, que é da Península de Setúbal. Eu estudei para falar isso. Muito que só existem 2 regiões aqui no Brasil. No Brasil não, desculpa, em Portugal, que produzem. Que é no Porto, moscatel, e na Península de Setúbal. No caso, eu sou de Setúbal. Então eu vou te entregar. Só que este moscatel roxo, ele é exclusivo da Península de Setúbal. Então eu te entrego. Muito obrigado, muito obrigado. Eu agradeço muito. E eu é que agradeço. Parabéns pelo trabalho que estão a fazer. Muito porque vocês, obrigada. É meritório perceber que estão a trazer, a investir o vosso tempo, energia, recursos para também trazer histórias e levar a palavra do que é empreendedorismo, e não só a essência do cada um ao público em geral. E às vezes as pessoas também acham que é só um convite, estão só a fazer algo, mas há muito mais por detrás disto, e vocês também têm que abdicar de questões pessoais para poder fazer isto, e quero dar os parabéns por esta iniciativa, que realmente é de louvar, e é um orgulho para Mais Negócio de alguma forma fazer parte disto. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigada, Pedro. Tchau, tchau, galera. Tchau. Até mais.